E ao meu lado aqui, o engenheiro, músico, surfista também, o meu vizinho, Cláudio Leozzi. Cláudio, obrigado pela presença aqui no Granja Newscast. Ah, legal, legal. Obrigado, Rodrigo. Eu tenho um grande prazer aí de estar conversando com você hoje também. Aprecio bastante aí o teu trabalho jornalístico, um trabalho isento aí, reporta, né? Faz realmente a função do jornalismo, que é reportar, trazer para a gente os fatos com isenção, sem muito lado disso, lado daquilo, sem muito nome aos bois. A gente vai se informando. Eu gosto muito desse tipo de jornalismo. Agradeço a oportunidade aqui. Mas muito obrigado, Cláudio. A gente sempre se encontrava aqui na Granja, aqui, né? Nos bares. Restaurantes aqui da Granja, né? Mas você vê, a Granja tem essa, né? A gente mora pra cá, mas cada um fica no seu castelo, né? E você não conhece a outra pessoa, né? Eu acho verdade. interessante isso. Que nem meu vizinho, eu conheci ele 2 vezes. Uma quando assaltaram a casa dele, e aí você sai e aí você bate papo, e depois a outra quando a minha casa foi assaltada e tal. Né? Tem cada um fica no seu mundo, né, Cláudio? Eu acho interessante isso, né? E precisa conversar mais, né? Eu acho assim, o que eu percebi, né? Até o estúdio aqui tem uma história de realmente de um momento em que as pessoas saíram para a rua. E eu vejo que isso na Granja é recorrente, né? Se a gente fala de ficar nos mundos. Mas tem determinados momentos em que as pessoas parece que cansam dessa coisa da casa e elas vão para a rua, então elas geram um ciclo de mais festa, de mais bares, né? O Canja da Granja foi um ciclo desses. Eu não acompanhei porque nessa época a Granja era mais uma cidade dormitório para mim, logo que eu comecei a morar aqui, né? Em 96, eu comecei a morar aqui em 94, mas eu realmente só me senti enraizando na Granja em 2008, num desses ciclos que aconteceu, porque por alguma razão misteriosa aí, eu comecei a tocar bateria. E aí comecei lá com o Felipe Juste, no mexicano da Granja, aquilo foi uma coisa interessante. Mas, Cláudio, como que você conheceu a Granja? A Granja foi o seguinte, meu pai, construtor no Brooklyn, né? Ele construiu uma casa para vender e ele recebeu como parte de pagamento o terreno onde hoje eu moro, né? E, na verdade, era um terreno grande ali e tal. São 3 matrículas, ele tinha 3 filhos. Ele falou, esse terreno eu vou deixar para vocês, né? E isso em 74. Meu pai conhecia o Paulo Alcântara e tudo, né? Vinha aqui, na época que teve um boom aqui na Granja Viana de venda de terreno. Isso aqui era realmente um lugar para as pessoas virem ter casa de fim de semana, terrenos grandes e tal. E aí isso aí ficou encostado até uma época que eu fui morar em apartamento, em 88 fui morar em apartamento, não gostei de morar em apartamento, aí vendi meu apartamento e peguei esse terreno e construí uma casa em cima, que é aí depois onde eu vim... Então só depois de um tempão que você começou esse terreno ficou 20 anos tomando sol aqui. Porque eu lembrei, eu comecei a vir na Granja Viana porque comecei a namorar com uma menina daqui, e aí eu vinha pra cá e tal, falava, mas é perto, dá pra morar aqui, né? Meu pai tem terreno aqui. Eu falei, pai, cadê o terreno, né? Tá valendo isso? Que você ia dar um pra cada filho? Ele falou, não, tá valendo. Aí eu vendi o apartamento que eu morava no Morumbi e mudei pra cá. E aí, eu tô morando aqui desde janeiro de 94, eu comecei a morar aqui. Então já está há 30 anos de Granja. 30 anos de Granja. E essa coisa de começar a frequentar a Granja, entender a Granja talvez como um clube, vamos chamar. A Granja me parece, ela não é uma cidade, mas ela me parece um clube onde as pessoas têm uma sede que elas não vão muito, algumas se encontram, outras não se encontram, enfim. Mas grupos, né? Mas ela é um grupo assim coeso, e esse grupo, de tanto em tanto, eu acho que ele vai se encontrar em ciclos que acabam acontecendo inevitavelmente na noite. As pessoas vão para bares, né? E aí teve essa Canja da Granja, a época do mexicano, também ali no foi posto, né? No posto. Era muito bom ali, a comida muito boa do Juste. Do Juste, é verdade. Eu acabei, essa época eu estava saindo aí de
vamos dizer assim, de uma decepção com a questão da sustentabilidade. É engraçado a gente falar isso, porque acabei virando baterista, né? Mas a questão da sustentabilidade é a seguinte: eu sou consultor em eficiência energética e sustentabilidade por uma agência europeia. Eu estudei, fiz um exame, passei. Bolzano, na Itália, Agência Casa Clima. A Agência Casa Clima é uma CETESB. Essa é tipo uma CETESB deles lá. É uma público-privada, né? É meio estatal, meio privada. E o que acontece? Eles fornecem certificação energética para que as pessoas possam ocupar as casas. E isso daí tem toda uma tecnologia que pauta isso. Você tem que ter, a tua casa tem um consumo controlado de energia, você projeta a casa para que ela atenda a isso, e aí você recebe autorização para morar na tua casa ou na casa que você está reformando. E eles pagam em forma de detração fiscal, né, para que as pessoas façam isso e vão realmente consertando as casas delas e tudo. Porque, na verdade, o grande problema da sustentabilidade é a eficiência energética. Hoje você tem problemas sérios aí de energia e outra coisa também que pauta bastante a sustentabilidade é a questão da limpeza, né? Como é que você administra os dejetos, né? Então são as duas coisas básicas que as pessoas precisariam pensar. E, enfim, eu estava trabalhando com isso em 2008, tinha um projeto do Casa Clima vir para o Brasil e tal, os diretores vieram aqui, a gente fez um monte de foto, fizemos documentos para que essa agência se instalasse aqui e começasse a ministrar cursos para os profissionais liberais, que é assim que eles funcionam lá. Então eles ensinam os profissionais liberais a construírem bem. Esses profissionais liberais fazem projetos eficientes, esses projetos são aprovados por essa agência, as pessoas põem dinheiro lá e têm 55% de desconto de impostos, né? Para que elas possam fazer as reformas e atender esses estándares, né? E aí você começa a ter uma sociedade onde a produção de energia é mais local, onde o tratamento de dejetos, a questão de limpeza também é consciente, as pessoas fazem isso, onde na Europa a gente tem o problema do frio, né? Onde você gasta muito menos energia para se esquentar. No Brasil a gente tem o problema do calor também, então procede aqui, os parâmetros são outros, né? Mas a gente tentou trazer isso para o Brasil e não funcionou. E sempre pensando no meio ambiente, né, Cláudio? Sempre pensando no meio ambiente. Eu cheguei o Rosenberg, que era diretor do Instituto de Engenharia na época, a gente fazia um trabalho junto com ele lá. E ele viu eu trabalhando nisso, 2007, começou em 2007, 2008 foi o ano todo, aí chegou no final de 2008, teve a crise do subprime com os Estados Unidos, lá, das casas ali, que os caras quebraram todos os bancos, aí a Europa, praticamente foi a Europa que pagou essa conta, né? E aí o diretor do Casa Clima desistiu do projeto brasileiro e falou, olha, não tem dinheiro para colocar isso agora, as coisas ali também não andam tanto. Eu tentei mais um pouco sozinho aqui, e ver se eu conseguia outros links, achei que talvez a coisa retomasse logo. O Casa Clima sempre mantém contato até hoje, se eu precisar falar com eles eu falo. Mas o Rosenberg me chamou um dia na sala dele lá e falou, Cláudio, eu estou vendo você aqui batendo cabeça, fazendo palestra, tentando conversar com as pessoas. Ele falou para mim, desiste. Eu falei, porra, desiste, né? Ele falou, desiste, você está querendo convencer a Eletropaula a ganhar menos dinheiro, né? Cara, quando eu ouvi isso daí, e aí cai a ficha, entendeu? Você fala, pô, eu tô dando murro em ponta de faca. Não adianta a gente ficar fazendo fachadinha, ficar botando bicicleta, ficar tomando medida paliativa, se a própria morfologia das construções, que é o que tem que ser abordado, não vai ser abordado, né? Ninguém está afim de construir sustentável, porque custa caro, dá mais trabalho, você tem que atender, você tem que ter projetos mais controlados, né? E aqui vai tudo meio na base do oba-oba. Então eu peguei e desencanei. Desencanei isso em 2008. Então, tá aí, tá ali, eu tenho o título, fiz o exame, tenho a graduação.
Estou vendo o pessoal na Itália avançar. Questão de cultura também, não é, Cláudio? Questão de cultura. Acho que é assim, o Brasil, na época, ele não estava pronto, né? Hoje nós estamos conversando disso, eu espero que a gente esteja mudando a cabeça, sim, está mudando. As pessoas estão entendendo melhor as coisas, porque conforme as coisas vão acontecendo ou não acontecendo, isso passa para a cabeça das pessoas, elas estão observando, né? A gente observa os processos. Você pode não concordar num primeiro momento, você pode não concordar superficialmente com alguma coisa que você vê, mas quando ela está acontecendo na tua frente, você olha aquilo acontecendo e aquilo vai mudar você, porque você percebeu aquilo. Então as pessoas estão percebendo aí a necessidade de viver em lugares melhores, as pessoas estão percebendo, os granjeiros principalmente, eles já perceberam, não é que eles estão percebendo. O bacana que é você morar num lugar com bastante verde, sabe? O legal que é você morar num lugar onde você não está muro colado com o teu vizinho, entendeu? Você tem um espaço maior, o ar é melhor aqui, sem dúvida. As soluções também que a gente percebe, elas são locais, né? Não adianta você ter um programa nacional de não sei o quê, entendeu? E, na verdade, isso daí é pensado de uma forma tão ampla, tão genérica, que acaba não tendo as soluções locais. A Granja Viana é uma solução local para o que era a urbanização excessiva de São Paulo. Era uma solução local, né? Hoje em dia a gente está vendo aqui um adensamento, está acontecendo um adensamento, ainda acho aqui bastante razoável, né? A gente está aí perto de um momento em que se estuda a verticalização e eu vejo o pessoal a favor da verticalização, eu vejo o pessoal contra a verticalização, eu só não vejo as pessoas discutindo os pontos que têm que ser discutidos, né? Que na verdade é o seguinte, quanto de área nós vamos deixar livre no térreo, sabe? Quanto que vai ficar de verde no chão? Essa é a verticalização sustentável, né? É a verticalização sustentável, ou seja, o que você faz? Você fala, eu vou verticalizar, mas eu não vou ocupar totalmente a área do térreo, por quê? Porque nessa área do térreo eu vou deixar área verde, deixar jardim público, privado, seja o que for, vou deixar grandes recuos das edificações, esse é o maior ponto que tem que ser pensado. O recuo que você vai deixar, por quê? Uma hora que você faz tudo colado, um prédio no outro, uma casa na outra, você não vai conseguir mais mudar isso, você nunca mais vai mudar isso. Prédio, então, casa ainda, às vezes o pessoal ainda está derrubando casa e mudando. Mas prédio, quando você bota 50 famílias morando num terreno, você nunca mais vai derrubar esse prédio. Não tem mais sentido de fazer isso, não tem como consertar, no sentido de derrubar o prédio, não tem como consertar o que foi errado, né? Então nós estamos hoje vivendo um momento em que isso está sendo pensado, está sendo debatido com prós e contras, mas eu não vejo as pessoas abordando o que tem que ser abordado, que é como é que você vai deixar o térreo, como é que você vai deixar espaço para eventualmente a necessidade de uma ampliação viária. As casas aqui na Granja estão mudando, tá? Antes eram terrenos de 1.000, 2.000, 3.000, né? E agora são 300 metros quadrados, né? Tá mudando. Tá mudando. Até que é casa, você vê, por exemplo, eu morei no Brooklyn, né? Eu morei no Brooklyn antes da verticalização do Brooklyn. O que acontecia lá? É tudo coberto de casas. Terrenos 10 por 40, a pessoa construía a casa dela lá, ficava o jardim, aquilo tinha uma aparência. Até hoje, se você subir num prédio e olhar para as partes do Brooklyn que não foram verticalizadas, você vê que tem uma camada de verde, né? Sim. Não é lá nenhuma Brastemp, mas tem uma camada de verde. Aí começaram a construir infinitamente ali. Moema, Brooklyn. Pô, hoje eu demoro mais do começo da Avenida Bandeirantes até o aeroporto do que de chegar daqui da Granja na Francisco Morato lá. Por quê? O pessoal construiu um monte de prédio. A hora que desce todo mundo ou que chega todo mundo para casa, você tem um fluxo de tráfego absurdo e não dá conta. Por quê? Porque não foi pensado, não deixaram rua larga, não tem lugar onde deixar carro, começa a ter estacionamento, o subsolo é mal pensado, os projetos começaram... Hoje em dia eu acho um absurdo você fazer um projeto de um prédio
e não deixar dentro do teu projeto do prédio pronto um novo sistema de elétrica e de esgoto e de passagem de água e cabos de lógica para ser usado pelo ente público. Pô, devia ser. Então você vai construir, deixou a passagem aí para todas as tubulações no começo ali, um negócio bem feitinho. Depois, quando o teu vizinho fizer isso de novo, você vai juntando uma com a outra e você vai refazendo toda essa rede que hoje é uma rede caótica de poste, os caras vão enterrar em terra errado, o poste dobra, que nem aconteceu aqui na porta da fazendinha. Essas aí são minhas tristezas ambientais aí, que eu gostaria de um dia poder... Eu gostaria que as pessoas tivessem a compreensão disso, porque isso ia ajudar realmente a abordar melhor os problemas. Né? Eu não quero trazer solução para ninguém, não estou contra ninguém. Acho que o empresário tem que ganhar dinheiro e a pessoa tem que morar bem, sabe? O construtor tem que ganhar dinheiro, ele está aí para isso, tem que gerar economia, tem que movimentar as coisas. As pessoas têm que morar bem, elas têm casas, elas têm terrenos, elas escolheram vidas aí. Está errado pegar também, mudar a vida dessas pessoas, às vezes com projetos malucos aí que vão atender só um setor. E, na verdade, o grande problema que eu vejo é isso, é muita gente a favor e contra e pouca gente pensando em resolver o problema buscando arquitetura, buscando urbanismo. Cadê os urbanistas? Cadê os projetos de ocupação dos lugares, entendeu? Você vai mudar um zoneamento inteiro? Pô, tem um projeto urbanístico consistente, apresentável, crível, né? Que você possa botar ele aqui na mesa e falar, Rodrigo, vamos olhar esse projeto aqui, vamos ver, isso é bom, aquilo é ruim. Cara, nós não temos nada, nós estamos falando em cima de um monte de achismos e de achismos que nem abordam os problemas principais, né? Enfim. E tem aqueles lances também que acabam sendo políticos, né? Tem que acaba atrapalhando, lógico. Não deveria ser, né? Eu acho assim, a gente está num momento de conscientização, né? Está tudo bastante exposto, todo mundo conhece todos os problemas hoje. Se você for parar para pensar, a informação é rápida, os parâmetros estão aí, só não vê quem não quer. Entendeu? Então eu acho que assim, eu acho que é inevitável. Nós estamos num processo. Eu sou um apaixonado pela humanidade. Eu acho o homem um bicho inteligentíssimo, um animal inteligentíssimo. Sabe, tem uma memória boa, consegue lembrar das coisas, consegue relacionar causa e efeito. Sabe, bacana, o homem é um ser incrível. Ele está aprendendo. Mas a gente já falou isso em outros programas aqui, acaba sendo, os valores estão sendo mudados, né, Cláudio? Estão sendo mudados, é verdade. Antes o que a gente aprendeu uma coisa, hoje em dia é outra, né? É complicado. A questão de valores, eu acho, assim, existe uma natureza humana. Nós somos... estamos em constante mudança, né? Nós temos uma natureza humana. Nós somos mamíferos tribais. Sabe? Mamíferos tribais. O homem é isso, é um mamífero tribal. A gente tem que considerar isso. Eu acho que na hora que você olha para isso e você começa a se ver realmente como o que você é, os valores eles meio se adequam rapidamente, né? Eu acho que talvez hoje o ser humano ele tá assim, me dá a impressão que ele está sofrendo um pouco de um afastamento da Terra, sabe? O ser humano precisa de espaço, o ser humano precisa de silêncio, o ser humano precisa de uma vida social, o ser humano precisa se relacionar bem com os outros. Os valores cristãos permitiram que a gente conseguisse se aproximar mais um do outro sem brigar, sabe? A tolerância, valores cristãos, eu quero, apaguem tudo o que é as inúmeras religiões que estão por aí, porque eu não estou falando disso, eu respeito todas, cada um tem seu credo, a fé que existe dentro de cada credo desses, ela é poderosa, ela é boa. Não tem só, em todas as vertentes religiosas, existe uma fé que a gente vê a força disso e isso realmente é o que muda. Mas eu falo de valores cristãos, principalmente na questão das coisas que permitem uma convivência próxima entre seres humanos, que é basicamente a tolerância.
Então, a gente produziu tudo isso e vive hoje em comunidades mais densas porque a gente tem tolerância um com o outro. Senão a gente precisaria de 1 quilômetro cada um para fazer a nossa caça. E se o mundo tivesse assim, hoje a gente ia estar dando pedrada nos 5 caras que moram em Osasco. Né? Os 5 daqui da Granja contra a tribo de 5 aqui da Granja contra a tribo de 5 de Osasco. Lutando pela capivara que estava na região do Rodoanel, entendeu? Então isso aí é... Por que a gente vive? Por que a gente adensou? Porque a gente tem tolerância um com o outro. E aí a gente conseguiu desenvolver sistemas econômicos, conseguiu desenvolver sistemas técnicos, conseguiu desenvolver coisas incríveis. Pô, é incrível a gente estar fazendo isso aqui. A gente está conversando, pessoas vão ouvir isso, talvez elas possam ficar interessadas, né? Então, toda a sociedade se montou a partir disso daí. E eu acho que a gente desvaloriza isso um pouco. E acho que a gente valoriza demais a nossa questão da máquina, a gente se cobra muito, o ser humano ele gosta de se achar muito infalível, ele gosta de soluções drásticas e instantâneas. Isso por conta da tecnologia que veio aí também. Né? Acho que a gente, assim, de novo, a gente tá com toda essa questão tecnológica na mão e eu vejo a gente aprendendo a lidar com isso. Inevitavelmente, nós estamos passando... Um período em que existe um grande esforço para se produzir muito, para criar todas essas inovações que são fantásticas, que nos fascinam e tudo, e a gente está aqui assim, meio pasmo com tudo isso. Falei, e agora, cara? Agora que nós temos liberdade de expressão, que a expressão passa imediatamente pelo mundo todo, isso é uma coisa boa, breca, pelo amor de Deus, porque vai afetar esse sistema, vai afetar aquele outro sistema, não pode falar isso, agora não podemos nos falar aquilo, não podemos... Tem muito mimimi. É muito mimimi. Então, o que acontece? Eu acho que a gente... Mas essa geração é diferente. Eu li agora que os pubs lá na Inglaterra lá estão fechando, né? Por quê? Porque a juventude, esses adolescentes, o pessoal mais novo, aí é outra geração, né? Eles não bebem, né? Não se... Não socializam? Não se socializam, né? Ficam só no computador, né? Então, tem esse lado também, você vê, né? Diferente da nossa geração, né? Isso aqui não adianta. A vida virtual não é vida, né? Aí a gente está esquecendo a questão do mamífero tribal. O mamífero tribal precisa encontrar o outro mamífero tribal, né? Porque é assim que funciona. Tem que ter a realidade do contato. A gente não tem só um contato racional. Esse é o grande problema. Até bom voltar e fazer um link com aquilo que eu falava. O grande problema é que a gente sai um pouco da totalidade do ser humano para uma questão só racional. Toda a informática, toda a comunicação via mídia, seja o que for, é uma informação racional. Sabe, você não está na presença da pessoa com quem você está falando, com a pessoa que está te ouvindo. A presença das pessoas modifica tudo. Tem um ambiente, tem a linguagem corporal, tem uma forma das pessoas sentirem, a questão de sentir, né? Hoje essas pessoas que não estão indo para o pub, essas pessoas, elas estão abrindo mão da sensação real da vida. A sensação real da vida, eu não estou fazendo poesia disso daqui. É diferente você entrar num ônibus e andar num ônibus lotado do que você ver o filme de você andar, a realidade virtual de você dentro do ônibus lotado, entendeu? São coisas diferentes. Não estou falando que é bom, não estou falando que é ruim, são coisas diferentes. E eu estou falando que é necessário que as pessoas se encontrem, é necessário que as pessoas conversem ao vivo, e é uma pena que os jovens estão perdendo isso, né? Mas eu falei isso aí também para dar um exemplo, porque a gente se conhecia, conforme falamos, dos bares, dos restaurantes e tal. E você músico, né? Me conta, eu quero esse lado agora seu. Como então, começou a banda? Essa coisa da música é engraçada. Você porque é baterista, né? Sou baterista. Ela tem uma ligação direta com a questão da sustentabilidade. O dia que o Rosenberg falou para mim, Cláudio Desencana vai fazer outra coisa, eu fiquei assim, falei, cara, que
coisa, né, meu? Aí eu fui tocar bateria. Aí desencanei, larguei esse negócio, comecei a tocar bateria. O Felipe Juste tinha aquele bar lá, era amigo do Felipe Juste. E aí eu comecei a fazer umas jam sessions lá, onde eu fazia o quê? Eu não sei, eu tocava bateria, mas assim, só copiando música quando eu tinha 20 anos, né? A bateria nem é minha, até hoje eu não tenho bateria, a bateria é do meu irmão. Ele tinha essa bateria, ele montou a bateria na casa, a gente morava com meus pais, eu tocava lá, botava a música, ficava copiando. E não saí disso nos 20 e poucos anos, tive meia dúzia de aula, larguei. Quando o Rosenberg falou para eu desencanar, o choque deve ter sido tão grande, uma coisa que eu acreditava tanto, eu falei, nossa, o que eu vou fazer? Aí começou, acabei começando a frequentar o bar do Felipe ali, e aí eu percebi que uma vez na festa de um amigo tinha uma bateria, eu toquei a bateria, eu lembro, cara, pô, mas você sabe tocar? Eu falei, sei lá, aprendi um pouquinho. Aí pegou o bichinho da bateria, peguei o vírus da bateria. Aí comecei a ter algumas aulas com o Zadá tinha paciência. O Fernando Zadá. Fernando Zadá eu devo tocar. Hoje eu toco bateria graças a ele. Eu acho que ele até se arrepende de ter me ensinado. Mas é brincadeira. Putz, o Zadá, se não fosse o Zadá, eu não teria feito essa parte. Meu filho também teve aula com ele. Com ele, né? Foi de guitarra. Com ele de guitarra. Lá. O Zadá é um ótimo professor. Aqui na São Camilo, né? E ele, Zadá, um abraço aí pra você. Um abraço, Zadá. Obrigado, Zadá. Eu toco bateria graças a você. O que aconteceu? E eu percebi que eu tinha uma facilidade para isso, e aí um Zadá, eu chamava ele para ele tocar comigo no bar, e aí o Zadá chamava guitarrista, eu pagava o cachê dos músicos no bar, na época, ele fazia sempre um preço super camarada para mim, como se fosse uma aula. E o que acontece? Comecei a montar jam sessions, e aí comecei a chamar músicos bons que apareciam lá, tocavam, então eles davam uma salvada na noite, entendeu? E aqui na Grande tem muito, hein? Que aqui na Grande tem muito, é a coisa da canja. Então eu comecei a promover canjas que no fim se sustentavam, e como elas se pagavam, eu comecei a tocar 2, 3 vezes por semana. E aí acabei aprendendo rápido, admitindo sempre que eu tenho aprendido, né? Eu acho, sinceramente, que eu mando bem, mas enfim, tem gente que não acha. Não tem problema algum com isso. Aí tive essa banda, encontramos o Marcelo Malusco. Como chamava? A banda chamava O Que Temos Por Hoje. O Que Temos Por Hoje. Pô, tem até a Gabi, obrigado, Gabi fez uma matéria na revista também, eu não posso fazer assim, concorrência, mas ela fez uma matéria na revista com a gente, até legal. Hoje está lá, das bandas, tocamos uma vez no The Square também. É legal, é uma banda muito bacana. No Neto lá? No Neto Paz, no Barqueta. Era muito gostoso lá. O Neto... Muito. É arquiteto, o Neto, né? O Neto é arquiteto, design de casas. Ele constrói casas bonitas. Ele tem um desenho muito bonito aí também. Ele projeta bem. É um cara bacana para um projeto para fazer aí também. Depois de mim, você chama o Neto.